Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Se você já é inscrito do canal, meu muitíssimo obrigado. Que Deus sempre abençoe a sua vida e ilumine os seus passos, os guiando pelos melhores caminhos. Se você ainda não é inscrito e parou aqui por acaso, só para dar uma olhadinha, assista o vídeo até o fim. Assista os demais conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like, faça comentários, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua história de vida. A Bíblia Sagrada, quando se fala da Bíblia Sagrada, não se está falando de um livro sagrado, mas de uma coleção de vários livros sagrados, divididos em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, ou na lei e na graça, ou melhor ainda, antes e depois de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, para muitos incrédulos, não passa de um amontoado de bobagens que alguém escreveu com o único intuito de controlar a humanidade através do medo e da superstição. Já para outros é a palavra de Deus revelada aos homens, com normas e regras de como eles devem conduzir as suas vidas. Nenhum outro livro teve e tem tanta importância na história da humanidade como a Bíblia Sagrada. É de longe o livro mais vendido e traduzido em todo o mundo. Mas nem sempre foi assim. A Bíblia que temos hoje, de fácil acesso, onde temos várias versões para todos os tipos de públicos, como, por exemplo, a Bíblia para mulheres, a Bíblia para crianças, a Bíblia para jovens e a Bíblia do missionário, e assim por diante. Além disso, é possível baixar a Bíblia de graça através de plataformas digitais. Para compreendermos a história da Bíblia, seria necessário um estudo longo e com muita dedicação, e mesmo assim não seria algo confiável. Temos que entender que o que temos hoje não passa de cópias, pois os originais dos livros sagrados já não existem mais. As primeiras ordens dadas por Deus a Moisés foram registradas em tábuas de pedras. Deuteronômio capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falará no dia da Assembleia, no monte do meio do fogo, e o Senhor as deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Demorou milhares de anos para a Bíblia se tornar acessível a toda a população. Durante essa jornada até os dias atuais, foram muitos que tentaram impedir que a Bíblia chegasse às classes mais pobres. Para isso, a melhor maneira era impedir a sua tradução para a linguagem de cada povo, tendo em vista que as cópias eram todas em hebraicos, aramaicos ou grego. Na Idade Média, a maioria do povo não tinha acesso à educação, não sabiam ler, e tudo o que eles sabiam era aquilo o que a Igreja Católica queria que eles soubessem. Em consequência, a Igreja manipulava o povo a seu favor, pregando coisas que não estavam registradas na Bíblia Sagrada. Na Idade Média, a Igreja Católica era mais poderosa do que o próprio Estado e não permitia que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem de cada povo. As pessoas eram obrigadas a acreditar no que a Igreja pregava. Por outro lado, temos que considerar que foi dentro da própria Igreja Católica que surgiram os grandes homens usados por Deus, que fizeram de tudo para que a Bíblia chegasse até o povo mais simples,
arriscando a própria vida para defender sua visão e um chamado Deus, como por exemplo Wycliffe. Wycliffe afirmava: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Wycliffe afirmava que na Bíblia se encontra a verdade, a fonte fundamental do cristianismo, e que, por isso, sem o conhecimento da Bíblia, não haveria paz na igreja e na sociedade. Com isso, contrapunha a autoridade das Escrituras à autoridade papal. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Esse pensamento é idêntico ao princípio seguido por Lutero, mais de 100 anos depois, ao liderar a Reforma Protestante. Wycliffe acreditava que a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e precisaria estar disponível para uso cotidiano na língua nativa das populações. Wycliffe organizou um projeto de tradução das Escrituras, defendendo que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja e a única norma da fé cristã. Sustentava que o Papa ou os cardeais não possuíam autoridades para condenar suas ideias, pois Cristo é a cabeça da Igreja e não os papas. Mesmo sofrendo muita perseguição e tentativa de impedir que a sua palavra chegasse aos mais simples, a história nos mostra que Deus sempre usou pessoas para fazer com que a Bíblia, a sua palavra, chegasse até nós. O interessante é que esses homens surgiram no meio daqueles que queriam que a Bíblia não chegasse ao povo mais simples. A mais antiga tradução da Bíblia para o português conhecida é a do pastor protestante João Ferreira de Almeida, datada de 1681. No entanto, mesmo a Bíblia sendo traduzida para a linguagem nativa de cada povo, ela era ainda inacessível, pois seu valor era muito alto, devido ao preço da mão de obra, pois eram todas manuscritas, pois a imprensa ainda era novidade. Para se ter uma ideia, no Brasil, somente em 1819, foi publicada a primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, com tradução de João Ferreira de Almeida. Para finalizar, hoje temos acesso à Bíblia Sagrada na palma de nossas mãos, de graça, com o tipo de tradução que desejarmos. Só não lê a Bíblia quem não quer. Não importa qual denominação religiosa que frequentamos, temos que sempre analisar as Escrituras Sagradas, conferir se o que o pregador diz está de acordo com a Bíblia, ou se a doutrina defendida pela Igreja está de acordo com as Escrituras Sagradas. Muitos não queriam que o povo tivesse acesso à Bíblia, graças ao trabalho e dedicação de muitos homens que Deus usou. Hoje podemos estudar e analisar as Escrituras. Pense nisso, valorize esse privilégio. Para finalizar, devemos sempre se lembrar do esforço de muitos homens que lutaram para que a Bíblia Sagrada se tornasse acessível a todos os povos. Em nossas orações devemos sempre ser gratos a Deus por isso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.